Justiça. Obrigado, senador Alfredo. Muito bom dia, senador Vital, senador Waldir Raupp, demais integrantes da mesa. Quero agradecer ao convite formulado ao Ministério da Justiça e destacar o caráter oportuno dessa audiência, tendo em vista os fatos recentemente divulgados pela imprensa. Sem dúvida alguma, o debate sobre o Marco Civil da Internet mostra-se extremamente oportuno nesse momento e extremamente importante para corrigir algumas vulnerabilidades que vêm sendo destacadas aí nas últimas semanas. Queria, muito brevemente, até porque já foi bastante detalhado pelos demais membros da mesa anteriores, o conteúdo do Marco Civil da Internet, colocar apenas de um modo geral alguns pontos. O Marco Civil da Internet, ele nasce de uma demanda muito forte da sociedade pela regulamentação da internet no Brasil. A sociedade começou a se deparar com a expansão da internet com uma série de conflitos que não encontravam parâmetros legais para que fossem resolvidos. Então, tínhamos desde decisões judiciais completamente antagônicas, definindo conceitos absolutamente distintos em relação à internet, todas elas com o objetivo de não se furtar a decisão sobre conflitos existentes no âmbito da internet. Da mesma forma, nós temos também a discussão de uma série de normas relacionadas a temas específicos da internet, como a questão dos cybercrimes, como a questão dos conteúdos ilegalmente difundidos na rede, a questão do comércio eletrônico, a questão da proteção de dados pessoais, todas elas trazendo parâmetros, trazendo conceitos absolutamente distintos, conceitos estes aplicados à internet, o que certamente colocaria em risco e levaria à continuidade do conflito existente na rede. Da mesma forma, nós temos uma completa insegurança em relação aos contratos firmados entre os atores econômicos que atuam no âmbito da internet e os próprios usuários da rede. Então, diante de todo esse contexto, de toda a importância e relevância da internet no dia a dia da sociedade, surge aí uma demanda pela regulamentação da internet, pela definição de parâmetros que permitam com que as pessoas falem a mesma língua ao dispor sobre a internet. A partir dessa demanda, o Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério das Comunicações, com a FGV Rio de Janeiro, promoveu um amplo debate público para a construção do Marco Civil da Internet, uma verdadeira Constituição da Internet. Esse debate foi um debate que levou algo em torno de 2 anos. Tivemos um primeiro momento, um debate sobre pontos específicos que deveriam ser abordados pelo Marco Civil da Internet e, posteriormente, um debate sobre o próprio texto, né? Um debate no âmbito da própria internet e um debate que permitia não só que os participantes encaminhassem dados para que o governo avaliasse e incorporasse a proposta em discussão, mas um debate que permitia, uma plataforma que permitia o debate entre os próprios participantes da consulta pública, ou seja, os internautas podiam debater entre eles sobre os pontos que gostariam de ver alterados no Marco Civil da Internet. Isso resultou em mais de 60 mil visitas à plataforma de consulta pública, mais de 2.300 contribuições ao todo, ao longo dos 2 anos, audiências públicas, seminários. Posteriormente, quando o projeto chegou à Câmara dos Deputados, novamente ele foi submetido à consulta pública por meio do e-Democracia e foi muito bem recebido. O projeto trata, basicamente, dos direitos dos usuários, garantias e princípios, trata dos deveres dos intermediários no âmbito da internet, as responsabilidades e obrigações e seus deveres e das atribuições dos Estados para a implementação de políticas públicas no âmbito da internet. E aí, em especial, destaque para a própria inclusão digital. O que ficou de fora? Temas de extrema relevância e que invariavelmente são discutidos aqui no Congresso, como comércio eletrônico, cybercrimes, direito autoral, gestão técnica de protocolos, governança de rede, proibição de spam, regulação das lan houses, ou seja, temas que são específicos e que, na avaliação, à época, se fossem trazidos para o âmbito do Marco Civil, poderiam comprometer a sua tramitação na medida em que são temas que envolvem uma certa polêmica e são específicos, ou seja, contrariam o caráter geral que o Marco Civil buscou empreender, ou seja, o Marco Civil busca ser a base normativa que orientará a elaboração dessas normas específicas. Ele é a norma que busca uniformizar a linguagem e, por isso, ficou conhecido também
como a própria Constituição da Internet. Tem como base o decálogo do CGI, que é o Conselho de Governança da Internet, né, o Conselho Gestor da Internet no Brasil, e tem como ponto central, eu gostaria de destacar, entre os direitos e garantias dos usuários. Primeiro, a inviolabilidade, né, da privacidade e da intimidade do usuário, que está previsto na Constituição, é replicado, é reproduzido no âmbito do Marco Civil da Internet e que é um tema que está em grande evidência atualmente. E é um tema sobre o qual nós temos nos debruçados, junto com o Ministério das Comunicações e também com o relator do projeto no âmbito da Câmara, para avaliar em que medida podemos fortalecer ainda mais as garantias do usuário no âmbito da internet. Em que medida esse usuário pode ter as suas informações protegidas, sobretudo, nos termos previstos na Constituição brasileira. É importante destacar que o nosso ordenamento tem uma previsão bastante garantista, digamos assim, em relação à proteção da privacidade e da intimidade dos cidadãos brasileiros, das pessoas, né? E isso buscou se reproduzir no Marco Civil da Internet, porém, devido à estrutura da rede, a forma como funciona a internet, é importante avaliar em que medida a legislação brasileira seria suficiente para garantir essa privacidade e essa intimidade dos cidadãos que usam a internet em nosso país. Então, esse é um debate que, a partir do texto original que foi encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, nós temos nos debruçado para buscar um aperfeiçoamento que melhore cada vez mais a garantia, os direitos à privacidade e à intimidade dos usuários na internet. Um outro tema de grande importância, e também é pauta dessa audiência pública, e já foi bastante mencionado aqui, é a questão da neutralidade de rede. O Marco Civil da Internet é uma lei construída com grande foco no usuário, até porque podemos dizer que talvez seja um dos maiores exemplos de construção participativa que temos em tramitação no Congresso Nacional, em razão da ampla participação que ele trouxe. E ele tem como foco a preservação do dinamismo da internet, a preservação do caráter dinâmico da internet e também do caráter democrático da rede. Hoje, qualquer pessoa pode criar o seu blog e colocar ali postar textos, notícias, divulgar a informação que quiser. Qualquer pessoa hoje no âmbito da internet pode ser produtor de conteúdo, né? Hoje, qualquer pessoa pode criar uma empresa no âmbito da internet e, de repente, iniciar ali um novo negócio. Ou seja, a internet é um ambiente extremamente democrático, que tem impacto tanto na liberdade de expressão, como também na democratização dos meios de comunicação. E está aí o seu impacto direto na nossa democracia hoje. Hoje nós assistimos a uma série de mobilizações que se iniciam pela internet, que tem uma grande importância, tem base na internet, ou seja, ela é central para o amadurecimento da democracia e para o exercício da cidadania. Hoje nós temos vários portais que divulgam informações públicas, né? Nós temos o portal da transparência, nós temos os portais do Poder Legislativo, e cada vez mais a sociedade vai cobrando e cada vez mais a internet vem sendo o mecanismo por meio do qual os poderes e a administração pública vai se modernizando e vai ampliando a sua transparência, fomentando o exercício da cidadania por parte do cidadão. Para tudo isso, um ponto central, e é um ponto resguardado no Marco Civil da Internet, é a neutralidade, que é a vedação, a possibilidade de se discriminar conteúdo, do provedor de conexão poder discriminar o conteúdo, salvo por questões técnicas. E é um ponto central, é um ponto que vem gerando grande polêmica, mas é um ponto bastante caro foi bastante caro ao longo de todo esse debate de construção do Marco Civil da Internet. Talvez quando o projeto chegar aqui, vai ser o grande ponto a ser debatido. Eu vi que ele foi bastante mencionado nas questões anteriores e temos debatido também no âmbito do governo, e a princípio o Ministério da Justiça vem dialogando no sentido de que o texto atualmente proposto no projeto original daria condições para que você tenha uma proteção da neutralidade sem comprometer a segurança da rede, sem comprometer a integridade da rede, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados aos internautas. Uma grande preocupação também do Marco Civil é que a gente tem uma lei que preveja as garantias, os direitos dos usuários, as responsabilidades dos atores envolvidos na rede, qual é a responsabilidade do provedor de serviço,
qual é a responsabilidade do provedor de conexão, mas que tudo isso não implique em prejuízo à internet. Ou seja, não podemos piorar a qualidade da internet no Brasil e, por isso, você tem aí, mesmo no projeto original, uma ressalva à neutralidade, que é as questões técnicas, que seriam, não podemos também colocar a neutralidade acima da própria qualidade na rede, senão nós teríamos aí um contrassenso. Dos outros pontos colocados, e aí também é um debate que deve ser amadurecido, é a questão da guarda dos dados, né, de usuários que estejam no Brasil. Esse é um debate que está diretamente relacionado à privacidade, né? Avançamos em alguns pontos, esse tema ainda tem sido debatido no Congresso Nacional, e nós temos debatido também junto ao Ministério das Comunicações, junto à Anatel, de como viabilizar a guarda desses dados no Brasil, mas o que é principal, de como garantir que os dados de cidadãos brasileiros, os dados de usuários da internet, os dados produzidos no Brasil estejam resguardados pela legislação brasileira, ou seja, que o sigilo, a inviolabilidade, a intimidade dos usuários da internet do Brasil não possam ser violados. E essa violação, o grande desafio é que não possa ser violado, ainda que essa violação seja autorizada por uma lei estrangeira, né, que acho que esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar e temos que nos debruçar, e certamente aqui no Senado isso dará ensejo a um amplo debate, tendo em vista a escala mundial da internet. Então, essa é uma grande preocupação nossa. Nossa preocupação também é no sentido de que hoje o Marco Civil já passou por um amplo debate na Câmara dos Deputados e vai chegando cada vez mais um momento, cada vez mais os fatos vão nos mostrando a urgência que temos em aprovar esse tema. A sociedade demanda que a gente tenha uma lei que regulamente a internet no Brasil. O usuário precisa saber a quem recorrer se o direito dele está sendo violado, mas primeiro ele precisa que esse direito esteja claro na norma. Ele precisa saber a quem recorrer quando um dado dele foi ilegalmente postado na internet, foi ilegalmente dada publicidade na internet. Ele precisa saber como agir quando a qualidade do serviço não é aquela efetivamente contratada. Então, tem uma série de temas que vão surgindo no dia a dia, toda semana surge um tema novo que aponta a necessidade e a urgência de se discutir e aprovar o Marco Civil da internet. Então, é nesse sentido que nós temos debatido no âmbito do Poder Executivo, conversado bastante com o relator, avaliando os pontos que merecem alteração, que ainda podem ser alterados, para agilizar e chegar a um acordo na Câmara e votar o Marco Civil da internet. Todo esse trabalho terá que ser feito aqui novamente e, por isso, a importância dessa audiência pública, porque já se antecipa os pontos que estão sendo discutidos lá, permitindo já um amadurecimento dos mesmos aqui no Senado Federal, para que, quando o processo chegue até aqui, tenhamos uma tramitação bastante célere e a sociedade tenha rapidamente um texto que contemple os seus interesses. Importante destacar, o Marco Civil, ele tem como foco, isso é importante ressaltar, o Marco Civil não foi criado com foco em nenhum setor de mercado, né? Não foi criado com foco nas telecomunicações, nem nas empresas que estão focadas na internet. O foco do Marco Civil da internet é o usuário, é a preservação do dinamismo, do caráter democrático da rede, é a preservação do sigilo, da intimidade, da privacidade do usuário. Todo o texto foi construído nessa perspectiva. E todo o aprimoramento que tenha como objetivo resguardar esses direitos dos usuários, resguardar esse caráter democrático e dinâmico da internet, será muito bem-vinda, e é por isso que o texto vem sendo bastante amadurecido. Eu poderia colocar aqui outros pontos relacionados ao texto, mas acho que os demais colegas já colocaram, e a gente tem bastante gente para falar ainda, e precisa abrir espaço para o debate. Mas, desde já, agradeço a oportunidade e coloco o Ministério da Justiça à disposição para seguir debatendo esse tema aqui com o Senado Federal. Obrigado, presidente. É isso.